Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado nos próximos 50 minutos. Comigo aqui em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Da kommt ein Auto, setzt sich hinter meins, da springen 3 Leute in Militäruniform raus. Einer kommt mir entgegen und sagt, Vater, Sie sind verhaftet. Ich sage, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt erst die Messe lesen, in Canabancura. Und dann sagt er, seien Sie still. Este homem que acabámos de escutar é um sacerdote que esteve 12 meses prisioneiro de jihadistas, algures no Mali, depois de ter sido raptado no outono de 2022 em Bamako, a capital deste país africano. Desde então, o padre Joaquim Lor tem sido discreto e não tem falado muito desta experiência, deste tempo em cativeiro. Mas agora, em novembro, ele participou na Suíça, na Red Week, uma iniciativa da Fundação AIS, e recordou como foi raptado e como foram esses longos meses em que esteve às mãos de terroristas que pertencem à Al-Qaeda. Este vai ser um dos temas em destaque no programa de hoje, mas vamos começar pela viagem do Santo Padre à Turquia e ao Líbano, uma viagem cheia de significado e marcada, Catarina, pelo apelo constante à paz e à unidade. É verdade, Paulo, e foi de facto uma viagem, foi a primeira viagem então do Santo Padre fora de Itália e que ficou marcada, como o Paulo disse, por constantes apelos à paz e à unidade, e nos seus vários discursos que o Papa foi fazendo ao longo destes dias, portanto, nas várias intervenções, tanto na Turquia como depois também no Líbano, o Papa Leão XIV falou muito da unidade dos cristãos, da urgência da paz, desta necessidade da paz, que a paz tem que ser construída com todos e por todos, e alertou também este risco da proliferação e extensão das guerras que estamos a assistir neste momento e que já estamos a ver diariamente, e que, se não for travado, isto pode levar mesmo a colocar em risco o futuro da própria humanidade, não é? Bem, de facto, aviso mais claro do que esse seria difícil. Bom, mas a viagem à Turquia, que já estava planeada pelo Papa Francisco e que o Papa Leão depois assumiu de imediato num gesto de continuidade com o seu antecessor, esta viagem ficou marcada pela evocação do Concílio de Niceia, que se realizou há 1700 anos. É verdade, Paulo, e de facto essa invocação serviu não só para fazer este apelo forte à unidade dos cristãos, mas também para a reconciliação das igrejas e também para a condenação da violência com justificação religiosa que estamos a assistir nos dias de hoje, não é, Paulo? Exatamente. Bom, um alerta que ganha importância, tendo em conta alguns dos conflitos que abalam muitos países. E estou a pensar, por exemplo, no terrorismo em África. Sem dúvida, Paulo. E, de facto, o terrorismo é aquele que é alimentado, não é? Este fenómeno do terrorismo que estamos a assistir é alimentado, de facto, essencialmente por este jihadismo militante, portanto, por grupos extremistas que pretendem impor pela força, claro, este Islão, esta visão do Islão mais radical, não é? Exatamente. Voltando à Turquia, à viagem do Papa que estamos a comentar, esta viagem deixou em festa, como se imagina, a pequena comunidade católica deste país. É muito pequena, Paulo, mesmo muito pequena. Segundo os números, os católicos na Turquia são apenas 0,04% da população, ou seja, qualquer coisa como 33 mil pessoas, e algumas estimativas apontam até para que possa ser cerca de 60 mil. De qualquer das formas, Paulo, é sempre um número muito pequeno, é uma comunidade de facto muito pequena e que cabe, por exemplo, Paulo, e para quem está a ver lá em casa para ter esta comparação, cabe, por exemplo, num estádio de futebol, não é? Exatamente, apenas num campo de futebol. Exato. Bom, mas apesar de serem tão poucos, tem uma enorme importância. Sim, exatamente, e o Papa Leão falou mesmo disso, Paulo, portanto, ele, curiosamente, ao evocar estes 1700 anos do credo de Niceia, o Papa disse que a força da Igreja está para lá do número das pessoas ou da sua força económica. Ou seja, ele falou, de facto, está muito para lá de tudo isto, o poder da própria Igreja, ou a força da própria Igreja e a presença da própria Igreja. E, portanto, ele falou até na lógica da pequenez, Paulo, que é interessante, porque ou seja, que é na importância do exemplo de quem, pertencendo a um grupo muito, muito pequeno, uma comunidade muito pequena, faz, no entanto, um trabalho extraordinário, um trabalho exemplar, junto, por exemplo, dos migrantes, que é um caso na Turquia, e também dos refugiados, ou seja, junto dos que são mais vulneráveis. Portanto, esta comunidade muito pequena está em um trabalho extraordinário. E esta é, de facto, a força da Igreja, é a força do bem que está ao serviço, então, da comunidade, Paulo. Excelente exemplo. Para já, e ainda focados na Turquia, daqui a pouco falaremos, claro, da viagem ao Líbano, vamos agora ao encontro do padre Dominic Robinson, que é o assistente eclesiástico da Fundação AIS no Reino Unido e que teve o privilégio
de acompanhar a comitiva do Santo Padre a este país, que tem cerca de 85 milhões de habitantes e que se estende por uma vasta área em 2 continentes, a Ásia e a Europa. It's been a great privilege to be here in Turkey for the visit of Pope Leo, his first apostolic visit. He's, in summary, been encouraging the Church here to be revitalized in faith in Christ as the Son of God. We were celebrating 1700 years since the Great Council of Nicaea, where Christ was declared as the Son of God definitively. That's something that we share with our Orthodox brothers and sisters. And Pope Leo then was inviting us to a greater unity, to together as church and Christian communities to have faith in this Christ and to live out that faith in the midst of this troubled world, this troubled society. He invited us to build bridges, and the image of bridges, which is on the logo for the papal visit, has also been very important. He spoke of building the bridge between the East and the West, building a bridge between history and the present and the future, and our faith in this one Christ, a Son of God, inviting us to build that bridge between earth and heaven to which we're all called. The people here have been so wonderfully welcoming and hospitable, and we want to thank especially on behalf of Aid to the Church in Need those who've welcomed us here and have given us hospitality, and also we want to thank all of our benefactors and our supporters. And we invite you to continue to pray for this holy land, as Pope Leo has been calling it, this holy land of Turkey. May God bless you. Foi o padre Dominic Robinson, que é o assistente eclesiástico da Fundação AIS no Reino Unido e que acompanhou o Santo Padre na visita à Turquia. Ainda sobre esta viagem, apenas mais uma nota para lembrar, Catarina, que o Papa se referiu por lá, na Turquia, expressamente à Fundação AIS. É verdade, Paulo, e o Papa de facto fez esta referência direta à Fundação AIS, que nos deixa, claro, muito orgulhosos. Mas, portanto, foi então na Turquia que o Santo Padre falou então da ligação entre a fé e as obras de caridade. Ele destacou de facto o trabalho da Fundação AIS e também o trabalho da própria Caritas Internacional na ajuda, no papel que teve na ajuda às vítimas do devastador terremoto que aconteceu em 23 e que atingiu então uma vasta área da Turquia, mas também da Síria, e que na altura, Paulo, causou um número impressionante de mortos, cerca de 60 mil mortos. 60 mil mortos, de facto é um número impressionante. Depois, como já dissemos, o Papa viajou para o Líbano e podemos mesmo dizer que neste país, até pela dimensão aqui bem generosa da comunidade cristã, a expectativa, Catarina, era muito grande. Sim, era muito grande, não só por ser de facto a primeira visita do Papa Leão ao Líbano, não é? É um país que já tinha sido visitado por vários papas, não é? Desde Paulo VI, São João Paulo II e também Bento XVI passaram, mas sobretudo pela situação extremamente difícil, que nós falamos aqui tantas vezes no nosso programa, não é, Paulo? Da situação difícil em que se encontra o próprio Líbano. Portanto, a comunidade cristã estava ansiosa, não é? Podemos dizer que estava ansiosa por esta chegada do Papa, pelo que é que ele iria fazer, o que é que ele iria dizer, porque o Líbano, de facto, continua marcado por este drama da guerra, pelo drama da pobreza e, acima de tudo, Paulo, pela falta de esperança no futuro, não é? E tal como na Turquia, também no Líbano, o Papa Leão apelou à paz, apelou ao fim de todos os conflitos, em concreto no Médio Oriente. Sim, Paulo, o Papa de facto foi uma constante, não é, na sua viagem, de falar desta urgência da paz. Ele apelou ao fim da sangria demográfica no Líbano, que é o resultado, como sabemos, de anos e anos de uma pobreza extrema, de guerras, de incertezas, e elogiou também fortemente todos aqueles que continuam a trabalhar para que o país consiga dar volta a esta situação de crise que está a viver nos últimos anos. Aliás, o Papa disse mesmo que é preciso muita coragem para
alguém permanecer hoje no Líbano ou até para regressar ao país nestas condições. Exatamente, e ele dirigiu-se acima de tudo, Paulo, para os jovens, não é? Porque são eles que poderão, de facto, só eles é que poderão, de facto, ultrapassar este tempo de crise. Mas não é fácil, Paulo, e aliás o Santo Padre sublinhou também este enorme trabalho que a própria comunidade católica tem feito e que tem desenvolvido no Líbano e que é extraordinário, quer ao nível do ensino, quer ao nível da educação, ao nível da saúde, que é um trabalho que também é fortemente apoiado, não é? Pela Fundação AIS, e o que nos deixa também, claro, muito orgulhosos, não é, Paulo? Como é óbvio. A Fundação AIS que esteve a acompanhar a visita do Santo Padre ao Líbano. A responsável de projetos no Líbano e também na Síria, a Marielle Boutros, não escondia a felicidade por estar perto do Papa Leão, por poder escutar de viva voz a sua mensagem de paz e de esperança. Hello, it's Marielle Boutros. We've been receiving Pope Leo for the past 3 days here in Lebanon. We are filled with joy because the message of the Holy Father was really clear, a message of peace and a message of hope for the Lebanese people. We are very happy. We are filled with joy, and we can really feel this connection between us here in the Middle East and the Universal Church. So from our hearts we thank Pope Leo for this glimpse of hope that he brought from the Vatican to Lebanon. Thank you. Foi a Marielle Boutros, a responsável de projetos da Fundação AIS no Líbano e na Síria. Outro dos momentos mais carregados de significado nesta visita foi a ida do Papa ao porto de Beirute, um porto que foi destruído por uma devastadora explosão em agosto de 2020 e que ainda hoje é uma ferida aberta no coração dos libaneses. É isso mesmo, Paulo, de facto. Foi uma explosão acidental, não é? Que aconteceu então no porto de Beirute em agosto de 2020 e que deixou um profundo rastro de destruição, morte, que ainda é visível hoje, ao fim destes anos todos, não é? Ao fim de 5 anos. Portanto, a tragédia foi causada por uma das maiores explosões ou talvez a maior explosão não nuclear que aconteceu no mundo, que provocou mais de 200 mortos e cerca de 7 mil feridos e deixou ainda, Paulo, cerca de 300 mil pessoas sem casa, não é? E afetou diretamente alguns bairros cristãos. Exatamente, porque infelizmente alguns dos bairros que estão ali à volta do próprio porto de Beirute eram de facto habitados essencialmente por famílias cristãs e por isso, quando houve esta explosão, quando houve esta tragédia, como é óbvio, deixou também profundas marcas, não é, nesta comunidade que sofreu, que sentiu muito na pele, entre várias centenas de famílias que ficaram sem os seus bens, sem as casas, não é? E por isso são muitos que ainda, neste momento, portanto, passados 5 anos, Paulo, que ainda aguardam uma decisão da Justiça face a tudo o que aconteceu. E no último dia, então, da visita do Papa Leão ao Líbano, ele foi até ao porto de Beirute, teve um momento de oração em silêncio e depois também acabou por cumprimentar alguns dos familiares das pessoas que foram vítimas desta explosão. Foi, de facto, um momento comovente. A explosão foi de tal forma potente que varreu casas, bairros inteiros, infraestruturas, deixando uma tremenda imagem de devastação, quase uma cratera onde antes havia vida, onde antes moravam pessoas, onde existiam escolas, lojas, centros de saúde. Tudo desapareceu no espaço de poucos segundos. E são muitos os que ainda hoje recordam com angústia o que aconteceu nesse fatídico dia 4 de agosto de 2020. This sound is always in my mind and in my thought. All hope and dream lost. Even me, I find myself in a big face crisis because it was so hard. Words can't describe this. We lost everything in one moment. I heard a voice in my interior said, I'm here. God is here. God will never leave you alone.
people are suffering and they are feeling lonely, very lonely. وأنا انبسطت بالكرتونة يعني المواد الغذائية، بس أنا انبسطت أكتر إنه في عندي حدا من برا فكر فيي، فكر بعائلتي وبالطفالة. They told us, we need you here to stay with us. Don't leave us, because nobody will take care of us here. Help us to stay here, not to leave the area and not to leave Lebanon. Retomando o tema da visita do Papa Leão ao Líbano, é importante sublinhar que este país enfrenta uma crise de tal forma profunda que isso se percebe, por exemplo, no número dos que querem abandonar a região. Sim, Paulo, a crise económica que o Líbano tem vivido nos últimos anos, a falta de expectativas quanto ao futuro, portanto, tudo isto está de facto a empurrar os libaneses para fora do país, mas ao mesmo tempo o Líbano continua a acolher milhares e milhares de pessoas, de refugiados, nomeadamente, portanto, pessoas que fugiram também de cenários dramáticos, como por exemplo os sírios, não é? Vítimas da guerra que durante anos da Síria, não é? Exatamente. A Catarina conhece bem o Líbano porque ela esteve lá em visita de trabalho com outros diretores da Fundação AES no final de março, princípio de abril de 2022. É isso mesmo, Paulo. E de facto foi uma visita inesquecível, muito emotiva, não é? Por todas as pessoas com quem nós falámos. Nós visitámos escolas, hospitais, seminários, congregações religiosas, famílias cristãs com quem tivemos a partilhar também. Também estivemos no Porto de Beirute, também a ver a devastação. Portanto, em todo o lado, Paulo, com todas as pessoas que nós falámos, de facto o que nós escutámos foi sempre o mesmo apelo, é não nos abandonem, não nos deixem sós. Dessa visita, o que é que a impressionou mais? Bom, Paulo, nós estivemos quer na capital, não é, em Beirute, mas depois também fomos visitar o Vale Sagrado e fomos também à zona noroeste do Líbano, junto a Deir al-Mar, que é junto à fronteira com a Síria. Em todos estes locais que nós visitámos e com todas as pessoas com quem nós falámos, deram-nos de facto uma visão de um país que tinha colapsado, que estava em colapso total, onde as pessoas não tinham de facto esperança, não tinham forma de viver, de sobreviver dignamente e já não tinham, por exemplo, Paulo, coisas tão básicas como dinheiro quer para a alimentação, quer para a saúde, para ir a um hospital em caso de necessidade, ou até para a própria educação dos filhos. De facto, é impressionante. Bom, passaram, entretanto, já mais de 3 anos e meio e muito daquilo que a Catarina viu nessa altura continua praticamente na mesma. Nesta visita agora ao Líbano, o Papa mostrou-se próximo de todas estas pessoas que vivem como que num limbo. Sim, Paulo, e talvez, eu acho que o Papa Leão falou sempre muito em esperança nesta viagem, e talvez seja a ideia-chave, não é, desta sua viagem, ao longo de todos os discursos que foi fazendo, é a esperança. Além disso, o Papa destacou também, uma vez mais, o trabalho que a própria Igreja tem feito, que é um trabalho essencial de apoio a todos os que vivem praticamente na miséria, podemos dizer assim, mas também todos aqueles refugiados, como eu disse aqui, é de facto um trabalho da Igreja essencial, nomeadamente no apoio à saúde e à educação, para que as famílias sintam de alguma forma que ainda há um futuro, que há futuro para os seus filhos, que há futuro de facto para o Líbano, não é, Paulo? Muito bem. Vamos agora a uma história que, para compreender um pouco melhor esse elogio do Santo Padre ao trabalho da Igreja, uma história que mostra também a presença da Fundação AES no Líbano. Nós estamos quase no Natal. Para muitas famílias que fugiram da brutal guerra civil na Síria e que se refugiaram no Líbano, os tempos continuam a ser muito duros. É o caso de Majed, uma criança que teve de fugir com os pais e os irmãos da sua terra natal e que agora vive no Líbano. Como é que vai ser este Natal para esta criança? اسمي مجد وهي حالتي. نحن عايشين بلبنان هلأ. أبي بقلنا نحن من سوريا وبعدنا كمان بسوريا. أبي قال إنه الناس السيئين لحقونا وانجبرنا نهرب مثل 1.5 مليون اللي هربوا من بلدي. أبي بيقول إنه أنا صرت لاجئ مع إني طفل
مثل الطفل يسوع لما اضطر يهرب مع أبوه وأمه. أمي كانت تهتم بالبيت، بس هلأ هي مريضة. لما ما يكون عنا شي نطبخه، أبي بيروح على محل اللي فيه المطران يوزع أكل. أحيانا نحن اللاجئين منروح ناخد سلة منظفات من عند المطران. بعيد الميلاد عيلتي أحيانا بيكونوا وحيدين وزعلانين وبيشتاقوا كتير لبلدهم، وأحيانا بيبكوا لأنه أبي قال إنه كان عنا بيت حلو وكنيسة كمان حلوة بعيد الميلاد، بس هلأ كل شي راح. بس نحن ما بنشكي لأنه أبي بيقلنا إنه لازم نشكر الله. أنا بتمنى بعيد الميلاد إنه كل الناس تفكر بالعيال يلي مثلنا وتساعدنا نحن اللاجئين حتى نحصل على مستقبل حلو. Merry Christmas to all of you. E do Líbano, onde Majed e a família são um exemplo das dificuldades dos refugiados, neste caso dos sírios que fugiram da guerra, vamos agora até à Nigéria, ainda a propósito da onda de violência de que falámos aqui na semana passada com o rapto de centenas de alunos e de professores. E falamos novamente da Nigéria porque, entretanto, os bispos publicaram um alerta sobre, digamos assim, a gravidade desta situação. Sim, Paulo, de facto os bispos católicos da Nigéria alertam então para esta escalada da violência e apelam também a medidas urgentes, que sejam tomadas medidas urgentes para se proteger a vida das pessoas e também a própria liberdade religiosa. Trata-se de um apelo muito urgente da Conferência Episcopal da Nigéria sobre este agravamento que têm sentido nos últimos tempos da insegurança e também do impacto devastador que tem tido nas comunidades cristãs e não só nas cristãs, mas também em outros grupos vulneráveis que existem também na Nigéria, não é? E como pano de fundo, digamos assim, para este alerta, está então o rapto de centenas de estudantes de escolas, uma delas católica, mas também de outros incidentes violentos e igualmente graves. Sim, Paulo, nas últimas semanas, e nós temos dado conta aqui nos nossos programas, houve uma série de incidentes significativos que ilustram bem como é difícil a vida dos cristãos neste país. Portanto, estou a falar, por exemplo, do rapto de cerca de 300 alunos de uma escola, de alunos e professores, não é? Da escola de St. Mary Catholic School. Depois, neste momento, Paulo, continuam desaparecidas ou sequestradas 265 pessoas, como nós falámos aqui a semana passada, alguns conseguiram escapar, mas depois houve também o sequestro de 25 raparigas de uma outra escola em Kebbi, depois houve ainda 13 agricultores que também foram sequestrados, isto em Borno, e depois houve também ainda um massacre de mais de 70 pessoas no sul de Taraba. Portanto, tudo isto, Paulo, tem provocado a fuga de milhares e milhares de pessoas e que só por si é já um problema gravíssimo, visto apenas do ponto de vista humanitário, claro. Sem dúvida alguma. A Catarina lembrou agora as 265 pessoas raptadas de uma escola católica da Nigéria que continuam em cativeiro. São alunos, são professores, todos têm uma família, todos têm uma história e todos têm um nome. Estamos com um aperto no coração os nomes de 12 das 265 pessoas, jovens e adultos, raptados de uma escola católica na Nigéria. A situação de violência é crítica neste país africano. Dom Mathieu Kuka é o bispo de Sokoto. Ele recentemente esteve em Itália na apresentação do relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo e testemunhou de viva voz
que esta violência provocada por grupos terroristas, por radicais islâmicos e também por bandos de malfeitores, esta violência afeta cristãos, mas também muçulmanos. Vamos escutar. They started off destroying churches, targeting Christian religious leaders across the northern Nigeria. And somehow they gained strength, and subsequently, perhaps as their interests began to become different, they started attacking Muslims who didn't think the way they thought. Today, we now have a sea of blood across most parts of northern Nigeria. Christians, Muslims, the killings are indiscriminate, even at the slightest provocation or even no provocation at all. But the important thing is that Nigeria needs to reverse this ugly trend. I think in the last 2 or so years, since the coming of this administration, we have noticed some little bit of changes, especially in the areas of the kidnappings, the attacks on many communities. And the president himself has also physically shown more empathy than the previous administration, because he physically went to Benue, for example, after the killings in June. So finally, it is to say that we thank Aid to Church in Need and many organizations that are overtly concerned about the problems of the persecution of Christians in Nigeria. But we believe that we need to improve the quality of our own internal devices as Christian leaders, as leaders of Islam, to come together to confront this common enemy that has become a serious threat to peace and security across the entire country. E deste relato sobre a Nigéria que enfrenta a ameaça terrorista, vamos agora até Macau para irmos ao encontro do jornalista José Miguel Encarnação, nosso correspondente nesta diocese, na China. O Papa Leão XIV terminou ontem a sua visita à Turquia e ao Líbano, tendo ali tido vários encontros ecuménicos e também políticos. De que forma é que a China olhou para esta visita papal, a primeira do Papa Leão XIV? Pois que não foram muitas as notícias veiculadas pelos meios de comunicação social chineses. No entanto, a CGTN, que é o canal de notícias do maior grupo de mídia chinês e controlado pelo governo chinês, não deixou de aqui e ali cobrir alguns acontecimentos nestes últimos dias. Começou por, obviamente, fazer a cobertura da chegada do Papa a Ankara e ao encontro que teve com o presidente Erdogan. Também depois cobriu a visita do Papa à Mesquita Azul e fez uma referência muito específica ao facto do Papa ter dito que se sentia muito bem naquela mesquita, rodeado de alguns líderes muçulmanos. Depois também a mesma CGTN cobriu e fez notícia com o encontro que o Papa teve com o Patriarca Bartolomeu em Niceia, onde ali celebrou os 1700 anos do Concílio de Niceia. A CGTN também não deixou de referir a vontade do Papa Leão XIV em reforçar a unidade de todos os cristãos no mundo, nomeadamente no que respeita às igrejas orientais. Não foi uma cobertura muito extensa, mas a China não deixou de fazer a cobertura dos momentos que considerou serem mais importantes. Recorde-se que a China continua a ter alguns problemas diplomáticos com a Turquia, uma vez que a Turquia acusa a China de não respeitar os direitos humanos na província de Xinjiang, uma província que é maioritariamente habitada pela etnia uigur, uma etnia muçulmana. Também há algumas questões relativamente aos curdos, que a Turquia diz que a China, de certa forma, tem vindo a apoiar. É um xadrez diplomático complexo, mas que também encontra razão de ser pelo facto da Turquia se encontrar ali na fronteira entre a Europa e o Próximo Oriente e muitas vezes alinhar com os países ocidentais em detrimento da China, o que obviamente é algo que Pequim condena.
Ainda assim, foi possível que os chineses na China continental soubessem um pouco desta primeira visita papal do Papa Leão XIV à Turquia e ao Líbano. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar do Mali, isto a propósito do rapto do padre Joaquim Lor, que escutámos logo no arranque da emissão, e vamos também falar ainda da Red Week aqui em Portugal, e de como foi o evento, neste caso, no Mosteiro do Divino Salvador de Moreira, em Maia. Uma noite em que o padre Hugo Alanis, vindo de Alepo, na Síria, deu o seu testemunho e em que vamos também escutar Dom Joaquim Dionísio, bispo auxiliar do Porto. Tudo temas para desenvolver daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já. We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo.
a missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب 7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال 2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي.
رجاء ابقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الامل والايمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا انه الله ما راح يتخلى عنهم مثل ما عمل ابونا فرانس. No início do programa, nós escutámos um sacerdote que esteve 12 meses prisioneiro de jihadistas, algures no Mali, depois de ter sido raptado em 2022 em Bamako, a capital deste país africano. Desde então, o padre Joaquim Lor tem sido discreto e não tem falado muito dessa experiência, desse tempo em cativeiro. Mas, recentemente, ele participou numa iniciativa da AIS na Suíça e contou um pouco como foram esses longos meses em que esteve às mãos de terroristas da Al-Qaeda. E lanço já, Catarina, o número da semana. E o número da semana é 371, que foram os dias em que este sacerdote esteve em cativeiro. É verdade, Paulo. De facto, o padre Joaquim Lor que é alemão, que é membro da Sociedade dos Missionários de África, foi sequestrado, como o Paulo referiu, a 22 de novembro de 2022 por terroristas islâmicos e depois esteve sequestrado e foi libertado depois a 26 de novembro. Ou seja, ele passou esses 371 dias que o Paulo acabou de falar em cativeiro, estão num acampamento da Al-Qaeda, algures no deserto do Mali. Exatamente. Este sacerdote esteve agora por estes dias na Suíça, a participar então na Red Week, da Fundação AIS, e nós temos um breve registro do que ele contou sobre essa experiência de cativeiro. Já o vamos escutar, mas antes a nota de que o Mali continua a ser, de facto, um país em sobressalto por causa, principalmente, Catarina, da atuação dos grupos jihadistas. É isso mesmo, Paulo. E os próprios bispos acabaram por decidir cancelar, por exemplo, por estes dias, uma peregrinação que tinham um santuário mariano, o Santuário de Quita, que deveria então ter-se realizado nos passados dias 15 e 16 de novembro, e decidiram também cancelar uma outra peregrinação por causa da insegurança que se está a viver neste momento no Mali, porque os grupos jihadistas, infelizmente, impuseram, imagine-se, um bloqueio aos combustíveis na própria capital, portanto, na própria cidade de Bamako, não é? Chegou a esse ponto, a esse não é? ponto, sim. Bom, a situação de crise, de facto, no Mali vem detalhada e é importante já guardar essa informação no mais recente relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo. É isso mesmo, Paulo, e aproveito para deixar aqui um convite a quem nos está a ver lá em casa para ir até à nossa página de internet, em fundação-ais.pt, e visitar, de facto, e ver a situação, não é? Que está toda descrita em detalhe sobre o que se passa no Mali. Mas, em síntese, Paulo, o que diz o relatório é basicamente aquilo que nós falámos, é que, de facto, há uma escalada da violência neste país, uma violência jihadista, nesta região do Sahel, na África, uma região que, só por si, é responsável por mais de metade dos mortos, vítimas de todos os relacionados com os atos terroristas que têm acontecido durante o ano de 2024. Portanto, além disso, Paulo, além do Mali, de que estamos agora aqui a falar, os países mais impactados, digamos assim, por esta violência jihadista, são essencialmente o Burkina Faso, a Nigéria, o Níger e também os Camarões. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar as palavras do padre Joaquim Lor na Suíça, no mês passado, num evento organizado pela Fundação AIS, em que ele recordou como foi raptado nesse dia, 22 de novembro de 2022, por terroristas islâmicos. Da kommt ein Auto, setzt sich hinter meins, da springen 3 Leute in Militäruniform raus. Einer kommt mir entgegen und sagt, Vater, Sie sind verhaftet. Ich sage, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt erst die Messe lesen in Kalabampura. Und dann sagt er, seien Sie still, Sie können sich nachher an der Basis erklären. Und in dem Moment halte ich mich in der Verbindung und ziehe mich so auf den Rücksitz von dem Auto, die Tankstelle und eine Mütze über den Kopf und diese Brille. Und jedes Mal, wenn ich was sage, seien Sie still! Ja, und dann fahren die über Taxi den Sitz der Militärregierung. Ja, das sind keine Militärs und Staatssicherheitsdienste. Das ist eine islamistische Führung. Ja, sage ich, und dann ist es jetzt wohl passiert. Estamos a escutar o padre Joaquim Lor, sacerdote alemão, raptado em novembro de 2022 por terroristas islâmicos em Bamako, a capital do Mali, e que só seria libertado 371 dias depois.
O sacerdote esteve agora, como já dissemos, na Suíça, num evento, a Red Week, organizado pelo secretariado local da Fundação AIS, e contou um pouco como foi essa experiência de cativeiro. Um evento que chamou a atenção de um canal de televisão do Liechtenstein, que fez uma breve reportagem. Im Herbst 2022 wurde der deutsche Pater Hans-Joachim Lohre in der malischen Hauptstadt Bamako entführt. Während 12 Monaten war er Gefangener von Dschihadisten. Im Rahmen der Red Week berichtete er über seine Erlebnisse. Erst einmal, ich gehöre der Gesellschaft der Afrika-Missionare Weiße Väter an und habe 26 Jahre lang in Mali gearbeitet, erst in Vereinen, dann aber auch als Hochschulseelsorger in der Ausbildung von unserem Ordensnachwuchs. Und die letzten 4 Jahre war ich engagiert im christlich-islamischen Dialog. Und in diesem Rahmen wurde ich am 20. November 2022 von der Gruppe Jenim, der Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime, entführt und habe 1 Jahr in der Wüste mit den Dschihadisten von Al-Qaida verbracht. Während der Wüste war es ganz besonders die Dialoge mit den verschiedenen islamischen Gruppen, die ich also einfach für fehlgeleitet halte, aber die von sich selbst überzeugt sind, dass sie den Willen Gottes tun, um eine Gesellschaft in Mali aufzubauen, die auf den Geboten Gottes gründet. Die Red Week Gebets- und Gedenkwoche findet heuer vom 15. bis 23. November statt. Also die Red Week wird jedes Jahr organisiert vom katholischen Hilfswerk Kirche in Not. Und im Rahmen dessen wird in dieser Woche eben, wie der Name schon sagt, ein Gebäude oder viele Gebäude, kirchliche Gebäude, also Kirchen, öffentliche Gebäude, zum Beispiel das Kolosseum in Rom auch, und Denkmäler rot angestrahlt, um an das Leiden der verfolgten Christen auf der ganzen Welt zu erinnern, an all die Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, die für Christus eben zu leiden haben. Die ist über Kirche in Not zustande gekommen, weil ich 2021 mit Kirche in Not eine Fahrt durch die Schweiz gemacht habe und da schon von dem christlich-islamischen Dialog berichtet habe, das Kirche in Not sehr stark unterstützt hat, ganz besonders durch den Neubau des Zentrums für die christlich-islamische Bildung. 155 Pfarreien in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein haben in der letzten Red Week auf Christenverfolgung aufmerksam gemacht. Wir in Vaduz haben seit ein paar Jahren auch schon mitgemacht. Also ich denke, es sind jetzt 4 oder 5 Jahre, dass ich persönlich bewusst mitgemacht habe. Es waren sicher auch schon frühere Pfarrer, die das gemacht, die dabei waren, aber in den letzten Jahren eben ganz bewusst und auch immer mehr, sagen wir so. E desta reportagem sobre a Red Week na Suíça, em que escutámos o padre Joaquim Lohre, e mantendo este tema, vamos focar agora a nossa atenção na Semana Vermelha, na Red Week sim, mas aqui em Portugal. Esteve entre nós, como já sabemos, um padre de Alepo, na Síria, o padre Hugo Alanis, a testemunhar como é difícil a vida para os cristãos neste país. Nós temos uma entrevista com ele, que já vamos retomar, mas antes disso, vamos lembrar, talvez um dos momentos mais significativos desta Semana Vermelha, foi o encontro no Mosteiro do Divino Salvador de Moreira, na Maia. Exatamente, Paulo, e de facto foi um dos momentos talvez mais extraordinários nesta nossa volta a Portugal pelos cristãos perseguidos. Portanto, a fachada do mosteiro estava completamente iluminada de vermelho e o padre Augusto Miranda conseguiu mobilizar a comunidade local e por isso tivemos de facto um tempo de oração, de partilha, de testemunho muito forte, com muita participação da comunidade. Eu já agradeci, Paulo, aqui a semana passada, portanto, todo o envolvimento, não é? De todos, mas uma vez mais quero agradecer de facto, nunca é demais agradecer de facto a todos aqueles que nos ajudaram a organizar, a preparar, a mobilizar as pessoas em cada uma das paróquias, as dioceses para esta Red Week, esta Semana Vermelha, não é? Esta semana em que alertamos o mundo para esta situação dos cristãos perseguidos e portanto foi de facto uma jornada extraordinária que só se conseguiu fazer graças ao carinho com que a Fundação AIS é atualmente recebida em todo o lado, em todo o país praticamente, não é? Por isso, muito obrigada a todos aqueles que participaram connosco, que se envolveram nesta iniciativa e que nos ajudaram de facto a levar esta iniciativa a bom porto. Muito bem, muito obrigado também. A Red Week teve de facto um assinalável sucesso pela participação de centenas de pessoas no conjunto, claro, dos vários eventos, mas também pela participação empenhada
de fiéis, de grupos de jovens, de sacerdotes, de religiosas, de bispos. Por exemplo, no Mosteiro do Divino Salvador da Moreira na Maia, de que estamos a falar, a Red Week contou com a presença de Dom Joaquim Dionísio. E o Bispo Auxiliar do Porto fez questão de destacar e de agradecer o trabalho da AIS no auxílio aos cristãos perseguidos no mundo. Eu penso que todos nós estamos gratos ao trabalho da AIS ao longo deste tempo, que além de nos mostrarem o sofrimento de muitos, nos vão alertando para a importância da universalidade da Igreja. E por isso, eventos como este que estamos aqui hoje a viver, em Moreira da Maia, neste belo mosteiro, são uma ocasião de usufruirmos deste trabalho que a AIS faz e, ao mesmo tempo, são também um convite a um compromisso, porque mesmo longe nós podemos tornar-nos próximos daqueles que, um pouco por todo lado, vão sofrendo por causa da falta de liberdade para expressarem, viverem, celebrarem a sua fé. De maneira que agradecemos o trabalho daqueles que divulgam, louvamos o testemunho, o sacrifício daqueles que sofrem para poderem afirmar-se como cristãos e, de alguma forma, somos convidados a um compromisso que, de alguma maneira, os alivie, os ajude, nomeadamente através do contributo que todos nós podemos e devemos fazer. Escutámos Dom Joaquim Dionísio, Bispo Auxiliar do Porto, num dos eventos da Red Week aqui em Portugal. Na próxima semana iremos recordar como tudo se passou em Lisboa. Bom, já na reta final do programa de hoje vamos retomar a entrevista com o padre Hugo Alanis, sacerdote argentino, em missão em Alepo, na Síria, e que foi, no fundo, o grande protagonista desta Red Week em Portugal. Na semana passada, se recordam, ele referiu alguns dos momentos mais difíceis porque passou na Síria. Lembrou, por exemplo, uma viagem entre Damasco e Alepo, que teve de ser feita pelo deserto, porque a estrada estava cortada por causa da guerra e também da ameaça dos jihadistas. E recordou também como a cidade de Alepo, a segunda mais importante do país, estava praticamente destroçada. E perante tudo isto, nós perguntámos-lhe se alguma vez ele teve medo, se alguma vez, por exemplo, temeu pela vida. Vamos conferir a resposta. Hemos tenido momentos muy difíciles, hemos pasado momentos también, momentos críticos. Sentir miedo, por gracia de Dios, no. No, sentir miedo no, pero sí cierta angustia, por decir así, por mi familia, especialmente por ellos, porque de un modo nosotros nos hemos consagrado a Dios y sabemos de que Dios nos sostiene, especialmente en los momentos difíciles. Tenemos esa convicción y tenemos que hacer crecer esa convicción, y eso se realiza justamente en los momentos críticos, en los momentos de prueba. Pero es difícil hacer entender eso a nuestras familias, amigos. Es difícil. Pero también en esos momentos, también de que uno piensa en la familia, uno se encomienda a Dios, sabiendo de que Dios nada nos hace faltar, especialmente a través de nuestra querida Madre, la Virgen María. E assim, escutando o padre Hugo Alanis, um sacerdote que veio de Alepo, na Síria, para testemunhar aqui em Portugal como é difícil, como tem sido difícil a vida dos cristãos neste país do Médio Oriente, entrevista que retomaremos na próxima semana. Chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença da Catarina Betancourt aqui em Portugal, a diretora da AIS em Portugal, assim como todos que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a mim, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado, na nossa companhia. Até à próxima semana, se Deus quiser.